Fala aí, eu sou o Luiz Otávio Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. e o tema de hoje é tudo com spoiler sobre o Homem-Aranha Longe de Casa ou a Marvel pisa nos seus fãs. E decepção da Era muito legal. Bom, gente, antes de começar a falar do filme, e esse vídeo vai ser com spoiler, não esquece de curtir o nosso vídeo. Eu tenho percebido que as pessoas, sabe, Luiz Otávio, vem, assiste o vídeo e não dá like nem dislike. A gente tem uma visualização legal, mas às vezes os vídeos não tem like nem dislike. A gente não fica sabendo se a pessoa gostou ou não gostou. Nem comenta nada, entendeu? Isso às vezes me deixa, assim, muito confusa. Muito perdida. Fico perdida sem ter um feedback do pessoal, entendeu? Então, gente, deixe seu feedback aqui pra gente através do like ou dislike. Ou então deixe seu comentário aqui. E claro, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. Como a Ana já falou, esse vídeo vai ter spoiler, né? Então, se você não assistiu ainda ao Homem-Aranha Longe de Casa, assiste o nosso vídeo sem spoiler. Sim. Vou botar o link por aqui. E depois você volta e assiste o vídeo com spoiler. Quando falaram que ia ter o mistério, quando falaram sobre multiverso, não lembro se eu cheguei a falar isso em vídeo, mas eu estava conversando sobre isso com... Acho que eu falei isso no vídeo, sim. Mas eu falei com o Luca de Nerd pra Nerd. Que eu falei assim, eu não quero que tenha multiverso. Acho que não vale a pena. Eu quero que o mistério esteja mentindo. Vai ser muito legal se ele estiver mentindo. Lembra que eu falei isso? Lembro. Ele falou mesmo. E eu fui agraciado com esse meu desejo. E que bom que foi assim. Porque o mistério, eu fiquei com muito medo deles realmente quererem transformar o mistério num herói, que nem eles fizeram com os Skrulls na Capitã Marvel. Porque o mistério é um enganador, que não sei o que isso, aquilo, outro. E foi o que aconteceu, ele usa essa ideia do multiverso justamente para enganar todo mundo. Ele aproveita a brecha dada, né, pelo estalo e cria, na verdade não é ele, é um auxiliar dele, que cria toda uma ideia, um plano de multiverso, que ele teria vindo de um outro multiverso. E aí vem o motivo de por que a Marvel pisa nos seus fãs. Por quê? Porque o multiverso existe nos quadrinhos. E quando apareceu no trailer multiverso, muita gente ficou na pilha, falando, vai ter multiverso. Começou a sair até suposições de novos filmes que teriam com multiverso. A galera, multiverso. E no meio do filme, o próprio Mistério fala que essa ideia de multiverso é uma ideia estúpida. E que não faz sentido nenhum. Tudo bem. Lembrando que, assim, isso é uma opinião de um vilão, né? Claro. E aí ele gosta de pisar nas pessoas. Claro, não quer dizer que a talvez Marvel, mais pra frente eles não se utilizem desse subterfúgio por algum motivo, pode ser que o filme seguinte já fale sobre isso. E os quadrinhos da Marvel têm multiverso. Então, claro que a Marvel em si não acha a ideia estúpida. Não, até porque mas assim, ela dá aquela espizinhada porque ela fez os fãs ficarem desejando, acreditando que ia ter. E no meio do filme ele fala, as pessoas acreditam em tudo que elas querem depois do que aconteceu. O que aconteceu? O Vingadores Ultimato, e as pessoas acreditaram em qualquer coisa que veio depois de Vingadores Ultimato. Porque assim, não vamos entrar em psicologia social, enfim, essas coisas, mas normalmente depois de grandes tragédias, de fragilidade assim, social coletiva, né? É comum que as pessoas acabem buscando algo no que acreditar, em ter uma esperança, alguma coisa para se agarrar. Porque, embora se tenha, de alguma forma, resolvido o problema com a volta das pessoas, né, com o que eles chamam lá de blip, ainda as pessoas ficaram abaladas, né? Como é que chama de blip? De forma assim, quem ficou sofreu muito, né? Ficou 5 anos, né? E eles falam do problema social, né? Pessoas que moravam numa determinada casa, sumiram no estado e elas retornam agora, não tem mais pra onde morar. Não tem mais casa, não tem mais emprego, não tem, às vezes até a pessoa com quem ela vivia, namorado, o marido já tá com outra pessoa, outra vida, né? 5 anos é um espaço de tempo muito grande. Ainda mais na nossa sociedade hoje, que é tudo muito mais rápido, né? Então, nesse caso, eu achei que a forma como eles resolveram isso foi interessante, porque aí não se trouxe essa discussão que eu acho que ia deixar o filme mais confuso, sem necessidade.
e resolveu essa história dizendo que é uma mentira dele e na questão de que ele era um ex-funcionário do Stark e ele junto com outros ex-funcionários, todos eles descontentes que foram demitidos. E notem, claro, o filme mostra alguns momentos em que porque eles foram demitidos, dá uma cenazinha de segundos onde você mostra que de uma forma eles foram incompetentes, foram gananciosos, instáveis, malucos, e o Tony demite eles. E eles, claro, exatamente por a personalidade que eles têm, eles acabam querendo, então, criar uma vingança, né? E aí constrói todo esse universo. O que, às vezes, no começo eu fiquei assim, meio, cara, como eles conseguiram essa grana toda para conseguir montar tudo isso? Porque mesmo depois eles usando o sistema da Edit, né? Que é o sistema de toda a corporação Stark, mas no início eles já usam uma tecnologia danada. Eles precisam de uma tecnologia muito grande para criar toda aquela ilusão e ter todos aqueles drones que têm armas e todas aquelas explosões que eles fazem. Aquilo ali E a ideia é muito legal, eu achei uma ideia inteligente. Não, assim, gente, assim, porra, mistério. Tá lindo no filme, assim, tá lindo. Assim, as cenas que o mistério aparece são uma das melhores cenas em termos de fotografia que a gente viu, assim, em filmes com que você tem o uso do recurso, né, dos efeitos especiais, aquela fumaça, né, que sai, é muito sensacional. Mas vamos falar um pouco sobre a história do filme, para quem ainda não assistiu nenhum outro vídeo. O mundo ainda tenta se recuperar do retorno daqueles que voltaram do estalo. Está tentando se recuperar da perda de alguns dos Vingadores principais, como o Capitão América, porque de uma forma ou de outra para a sociedade, né? Eu não sei, eles não botam isso claro se o Capitão América é contado que ele voltou no tempo ou se entra que ele tenha se sacrificado, mas não há mais a presença do Capitão América. O Homem de Ferro morreu, a Viúva Negra, o Visão, eles lembram de vários que morreram ali, né? E no meio disso tudo você tem um Peter Parker que na verdade está tentando achar de novo qual é o lugar dele ali no mundo debaixo dessa sombra que é o Homem de Ferro, e a sociedade pedindo um novo Homem de Ferro, a sociedade pedindo um outro Vingador. E aí nisso a Marvel é muito boa também, porque quer queira quer não, ela está reproduzindo num filme que ela produziu e gravou antes de sair Vingadores Ultimato, o que muitos ficaram questionando depois que passou Vingadores Ultimato. Quem vai ficar no lugar do Homem de Ferro? Quem vai ser o próximo de Ferro? Quem vai liderar? E eles mostram isso no filme. Não, você vê que assim, eles têm uma coisa assim, que parece que eles escrevem tudo e vai depois escolhendo a ordem como aquilo vai ser lançado, montado, tudo encadeado, tudo tem uma lógica. Não, eles fazem mais ou menos isso, né? Tem tudo um trabalho assim, você vê que um trabalho de roteiro, não apenas para aquele roteiro em si, mas para o universo, né? Eles montam o universo e falam pro roteirista, ó, você cria o seu filme, mas seu filme tem que ter isso, isso, isso e isso. E o universo fica muito coerente, muito crível, realmente você... E muito semelhante com a vida real. Sim, claro. E ao mesmo tempo também tem muito a ver com a época que o mundo está vivendo hoje. Essa busca de herói, essa busca de alguém que vai resolver todos os problemas, do Salvador. Essa questão de querer acreditar em qualquer coisa porque eu preciso muito de alguma esperança, de alguma coisa porque a vida está difícil, que as coisas estão duras. Ou se não se sabe o dia de amanhã como vai ser, que eu acho que meu estalo também trouxe muito essa coisa da incerteza do amanhã. De que amanhã pode vir um estalo e no estalar de dedo mudar completamente a sua vida. E isso fez também com que as pessoas acabassem precisando disso. E exatamente nessa fragilidade da humanidade que vai aparecer o mistério se aproveitando disso, inclusive dentro dessa fragilidade que se apresenta também nos próprios heróis, né? Que o Peter Parker também tem essa mesma fragilidade. Até porque também ele é adolescente, né? Ele tem 16 anos. E aí ele consegue, a escola dele vai fazer uma viagem de final de ano para a Europa, e a Europa começa a ser atacada pelos elementais. Nisso, o Nick Fury está atrás dele, ele não atende até que o Nick Fury aparece pessoalmente na frente e o Nick Fury aparece mais nesse filme do que em qualquer outro filme. Ou não, né? Não sabemos. Não. Sabemos. A gente pode falar? É verdade, com spoiler a gente pode falar. Na verdade, a presença simbólica do Nick Fury... Assim, eu dei um grito interno. Mas isso é cena pós-créditos, a gente já fala. E aí tem ele tentando se declarar pra Mary Jane, a gente já percebe que a Mary Jane também tá afim dele, ela tá... Mas ele não percebeu. Ele não consegue perceber. E toda vez que ele acha que vai conseguir aproveitar o momento certo da viagem, acontece alguma coisa e o Nick Fury chama ele pra
para a missão. Nisso o Mistério entra muito bem, fazendo o papel, né, do conselheiro, porque o Nick Fury é muito duro com o Homem-Aranha. Ele sai de um Tony Stark super protetor e vai para um Nick Fury muito duro, muito rígido, tá toda hora chamando ele, qual é a tua? Acorda pro mundo, qual é o teu problema? Toma uma decisão. Toma uma decisão, você não pode mais ser só o amigão da vizinhança. Ou seja só um garoto normal. E larga tudo isso. E aí o Mistério entra aí justamente preenchendo esse vazio de sentimento. De pai, né? Que ele sempre teve, né? Perde o tio, né? Perde o pai primeiro, né? Depois ele perde o tio. Ele nem chega a mas ele não tem tem essa lacuna dentro da dele, figura né? paterna. E aí aí perde o Tony, aí esse cara entra realmente... dizendo tudo que ele quer escutar. E sendo um salvador para ele, né? Eles conseguem construir na ilusão, numa forma ilusória, temporária, de que ele estaria realmente salvando o mundo. E, na verdade, ele não está salvando o mundo porque é ele mesmo que está criando todo o problema. Né? Porque não existem os elementais. Toda a ilusão. Ele que está destruindo tudo e depois aparecer. Ele tem aquela síndrome que tem a síndrome de Munchausen, que é a síndrome que muitas vezes as mães têm isso, é muito comum, que a mãe adoece a criança ou coloca a criança em perigo para depois salvar a criança e aparecer. Também encontra-se em mães e em pessoal da área de saúde também tem essa síndrome, enfermeiros e tudo mais, porque bombeiros também têm essa síndrome de criar o perigo para depois aparecer salvando a pessoa e ficar, oh, seu herói, essas coisas. Uma coisa que eu gostei também é que nesse filme o Mistério não trabalha sozinho, tem toda uma equipe de ex-funcionários com ele. Porque realmente ficaria muito complicado dentro do filme ele sozinho conseguir fazer toda a ilusão que ele cria. Não tem como, então, muita tecnologia. Eles botarem essa equipe por trás dele, assim, né, é muito bacana. Que até depois podem ter sido trabalhados, porque eles acham que eles têm um carisma, têm uma presença legal. Você compra a ideia deles, né? Você compra a ideia daquele grupo. O Jake Gyllenhaal realmente ele segura muito bem o Mistério, ele está muito bem como Mistério. A Zendaya, né? Eles optaram em levar a Mary Jane por um outro caminho, assim, é uma Mary Jane diferente, assim, nem melhor nem pior, mas é uma garota comum. É uma Mary Jane diferente e do que vem sendo retratado. E aí você tem o Homem-Aranha realmente precisando lidar com isso. Uma coisa que eles colocam muito, e eu não sei se eles vão realmente seguir com isso ao longo do MCU, é que eles colocam nesse filme o Homem-Aranha o herdeiro direto do Tony Stark. Inclusive, em dado momento, o Homem-Aranha constrói a armadura dele com o equipamento do Tony Stark e o Happy Hogan coloca Led Zeppelin para tocar em referência a Iron Man que tocava no primeiro Homem de Ferro. E aí tem que ver muito bem como eles vão colocar isso, assim, do Homem-Aranha ser o novo líder dos Vingadores. Você tem um Pantera... Até porque isso tem 16 anos, né? Você tem um Pantera Negra, que é o rei de Wakanda. Você tem uma Capitã Marvel, que é a criatura, a guerreira mais forte. Eu acho que ele pode começar, e é uma construção de anos. Ele tem assim, muitos anos pela frente, décadas para isso. Por que acontece? Ele pode começar exatamente usando todo o material, aproveitar tudo que as corporações Starks têm, a tecnologia, até mesmo para ajudar, mas eu não vejo ele agora como líder. Eu acho que essa liderança vai ser construída nas décadas. Eu acho que vai ser muito mais uma questão dele se entender como realmente ser um vingador. Assim, eu realmente sou um vingador, eu realmente sou capaz de salvar e de repente, não achei que ele vai dirigir a corporações. Eu acho que ele vai estar usando exatamente toda a tecnologia para de alguma forma ajudar, e até mesmo ajudar algum herói se for necessário, alguma pessoa que for necessária, porque até agora está mostrando ele também como um cara que é ele tá tentando se achar no mundo, né? Ele é um nerdzinho, ele tem conhecimento de ciência, ele é inteligente, até uma hora lá o que é uma verdade, o cara fala que ele quem é o mais inteligente da sala, não se desculpe por ser o mais inteligente da sala, enfim. Isso é uma coisa, mas novamente, eu acho que isso é uma coisa para ser construída e eles já estão pensando nisso, estão mirando lá, que eles não ponto sem nó. Já estão mirando lá na frente. Eu acho que daqui a uns 10 anos, 15 anos, com o envelhecimento de alguns heróis, morte de alguns heróis e o surgimento de outros, ele vai chegar a essa liderança. E aí, no vídeo que a gente fez sem spoiler, eu falo que eles conseguiram retratar uma coisa que eu achei que poderia dar muito certo com o Homem-Aranha quanto o Mistério, que é justamente o sentido aranha. Né, que ele está aprendendo ainda a lidar com isso, então a própria May chama de... Como que ela chama, sabe? Arrepio. Arrepio, cosquinha-aranha, alguma coisa assim. E eu pensei, o Mistério poderia ser um ótimo vilão para ele aprender a ter que lidar com o sentido aranha, aprender a confiar,
Pô, e as cenas que o Mistério realmente faz as ilusões, que ele coloca o fundo preto, tem uma hora que aparece a caveira do Homem de Ferro, ele ficando gigante, ele botando o Homem-Aranha dentro de um globo, como se fosse a própria cabeça dele. É muito lindo, assim, como é feito, assim, tá o dia claro, de repente começa a entrar a ilusão e fica tudo preto, começa a acontecer um monte de... É muito bem feito, assim, é muito difícil falar, só assistindo mesmo, para você conseguir entender como ficou bem feito aquela cena. E aí eu acho que também foi muito importante assim para entender a importância do Mistério para o crescimento do Homem-Aranha. O ator, né? O ator não, o personagem, ele morreu, mas do jeito que ele foi construído, porque a própria aparição dele eram hologramas. Nada impede de alguém continuar vivo e resolver continuar usando o holograma do Mistério. Então eu não acho que necessariamente a figura do vilão Mistério tenha sumido. Ou ainda a própria fantasia, porque é uma fantasia que não aparece rosto. Sim. Então qualquer pessoa pode estar habitando, inclusive a própria fantasia que ele usa lá, a armadura que ele usa em qualquer momento, enfim. Inclusive a própria pessoa da equipe, né, que tá lá pra isso. Então. E aí agora a gente precisa falar das cenas pós-créditos, né? Também muito legais. Porque tem 2 cenas pós-créditos. E aí eu volto a dizer no que a Marvel pisa nos seus fãs. Né? O filme termina ele levando a Mary Jane para passear, se sacudindo, balançando pela cidade. A primeira cena pós-créditos são eles descendo, ele coloca ela no chão, eles conversam, e na hora que ele está se despedindo dela, aparece o telão da cidade, falando que tem cenas para falar sobre a morte do Mistério. E aí foi uma cena forjada do Mistério em que ele coloca como se o Homem-Aranha estivesse dizendo que ele que vai matar todo mundo. E aí ele coloca a população toda contra o Homem-Aranha. E aí no jornal eles dizem que vão chamar o correspondente do Clarim Diário. Uhum. Quando tu fala Clarim Diário, tu já pensa, pô, Clarim Diário não tem como você falar de histórias do Homem-Aranha sem falar do Clarim Diário. Uhum. Porque é onde ele vai trabalhar, é onde saem as manchetes contra ele. Então tu já fica pensando, opa, maneiro, Clarim Diário. E aí tu pensa, vai aparecer o J. Jameson. E aparece. E aí vem a grande surpresa, foi a vez que o cinema aplaudiu, porque eles trouxeram o J.K. Simmons, que foi o ator que fez na primeira trilogia. Que sempre foi algo que todo mundo que assistiu a primeira trilogia falou, pô, uma pena que estão construindo outro universo e não vão poder mais usar esse cara. Mas eles tiveram coragem e trouxeram o cara de volta para fazer o J. Jameson. E é sensacional. Claro que eles usaram um visual um pouco diferente também, para não ficar idêntico. Nada que construa. Mas assim, é sensacional. Sério, assim, o cinema todo bateu palmo. O pessoal já estava cansado, porque era 2 horas da manhã, esperando as cenas pós-créditos. E aí quando apareceu o cara lá, o cinema todo começou a aplaudir. Foi sensacional essa cena, valeu muito. E tem a segunda cena pós-créditos. Só falando dessa cena, e novamente, ele tá trabalhando essa ideia do fake news. Eu esqueci de falar uma coisa. Pode falar. Porque ele tá falando sobre a coisa do fake news, né? Que ele parece que é uma reportagem, ele dá toda uma ideia de furo de reportagem, mas ele não vê que tudo isso está sendo manipulado, né? Há uma manipulação de imagens, de edição, que não é ele exatamente o repórter que faz, a princípio não. Mas que ele tá de uma forma sendo aproveitado. Então, se mostra também essa ideia de como é que você, às vezes, a mídia pode ser usada como um veículo de interesse de um grupo A, B ou C, exatamente levando aquilo através dos repórteres da mídia para de alguma forma manipular lá na frente a opinião pública, no caso contra o Homem-Aranha e, claro, consequentemente de uma forma respinga nos Vingadores, né? Agora, tem outra coisa que eu esqueci de falar. E no final ele diz qual é a identidade secreta e mostra a foto do Peter Parker no telão do meio de Nova York. Isso era algo que a gente não esperava. Times Square. Times Square? Acho que é Times Square. De repente e aí o filme acaba basicamente com isso. Você quer assistir agora o terceiro para saber como vai ser que o mundo vai lidar com a revelação de quem é o Homem-Aranha e como que isso vai influenciar na vida do Homem-Aranha. Então isso já é um baita gancho. E tem a segunda cena pós-crédito, que aí talvez essa seja uma das mais decisivas para o futuro do MCU. Lá na Capitã Marvel, vamos voltar na Capitã Marvel, tudo é vendido como se ela fosse lutar contra os Skrulls. Porque os Skrulls são vistos como uma raça
inimiga, uma raça má. E no filme da Capitã Marvel eles mudam isso. Eles mostram que os Skrulls podem ser bons. Uhum. E isso gerou na época uma certa frustração para alguns, inclusive para mim, porque muitos gostariam de ver a saga Invasão Secreta no cinema, que é quando você descobre que os Skrulls estão invadindo e substituindo os heróis e as pessoas de modo geral há muito tempo na Terra. Pode ser de novo uma ilusão, em que os Skrulls estão iludindo todo mundo, parecendo ser bons, mas na verdade não são bons. Eu tô esperando, não tô fechada nisso ainda não. No final do filme, você tem o Nick Fury e a Maria Hill dirigindo, e de repente eles se destransformam, e você vê que na verdade o filme todo, os dois Skrulls, os dois personagens são na verdade Skrulls, inclusive um é o Talos, que é o mesmo Skrull da Capitã Marvel. E aí ele começa a conversar com o Nick Fury, que está no espaço. Isso também é algo que fique claro, o Nick Fury está no espaço. Tá vivo, hein? Tá vivo no espaço, assim, então não sei se aquilo vai ser uma base da SHIELD, porque a SHIELD vai ter, se eu não me engano, a SHIELD tem uma estação no espaço. Um troço enorme, incrível. E aí o Talos fala que ele precisa voltar, porque quase que se descobre o que está acontecendo. Por quê? Porque um problema que tinha no filme era o Nick Fury é considerado um dos espiões mais inteligentes do mundo e ele sempre sabe tudo. Ele sempre está um passo à frente de todo mundo. E era muito estranho dentro da história ele ter sido facilmente enganado pelo mistério. Sim. Isso era algo que dentro da história não encaixava. E aí quando você coloca que o Nick Fury, na verdade, era um Skrull, aí você entende. Você fala, tá, ele foi enganado porque na verdade não é o Nick Fury. No meio do filme eles até tentam dar um migué, que ele fala, antigamente eu sabia de tudo. De repente, eu sofri um estalo, se passaram 5 anos e eu não sei mais de nada. Aí tu compra essa ideia no meio do filme. Ah, tudo bem. Mas quando chega a cena pós-crédito, tu realmente entende. Depois fala que ele perdeu a equipe dele, né? Tudo mudou, tá tudo diferente. E então eu acho que, na verdade, isso daí é bem claro pra mim, né? Que a invasão secreta vai acontecer, ou já está acontecendo. E eu acho que isso pode ser muito interessante, porque uma das coisas que se debate é o que vai vir depois de Thanos. O que pode ser muito maior do que Thanos? Qual é a ameaça externa que tem que vir para poder bater de frente com Thanos? De repente, ao invés de vir algo externo, você traz o problema para dentro. Assim, um problema de confiança de um herói sem saber em qual herói vai confiar. Certo. Já imaginou você assistir um filme de um... Acho difícil de fazer isso com Pantera Negra, mas você assiste um filme com Pantera Negra, você passa o filme todo torcendo pelo Pantera Negra e no final do filme você descobre que o Pantera Negra é um Skrull. É algo que pode acontecer. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Mais alguma coisa? Não, só. Então não esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho, né? Compartilhe o vídeo se você gostou. Dê o joinha se você não gostou, ou não deu joinha, e bota a mão lá pra baixo se você não gostou, faz parte do jogo. E escreve aqui nos comentários o que você acha. Você acha que a gente apelou muito nas ideias, nas teorias que a gente elaborou aqui? Se você acha que é isso mesmo. De novo, assim, é a Marvel, né, dando... Aqui, ó, tô te zoando aqui, mas tô dando o que você quer, porque você queria esse cara de volta, como o J. Jameson, então tá aqui. Mas eu não vou te dar o multiverso. Marvel, gente. E aí você coloca aí nos comentários o que você acha. E é isso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.